O estagiário virou presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Mas não foi da noite para o dia, não. O Marcos Matias, presidente da Schneider Electric, uma companhia francesa com presença em dezenas de países e um faturamento de 26 bilhões de euros, vai contar hoje aqui para a gente no Conexão CEO toda a trajetória dele e também sobre os planos da empresa aqui no país. Ele vai detalhar também investimentos e também vai revelar se os CEOs brasileiros estão de fato fazendo a tão falada transformação digital. Marcos, um prazer receber você aqui no Conexão CEO, nos estúdios da B3. Prazer é todo meu, Carlos. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar com todos vocês. Maravilha. Me conta, Marcos, me fala um pouco sobre a Schneider Electric. É uma empresa que ao longo dos anos foi se transformando e hoje ajuda na transformação digital das empresas. A primeira impressão que a gente tem da Schneider Electric é que é uma empresa que atua só na área de energia, mas é muito mais do que isso, né? Conta um pouco para mim. A história da Schneider é super interessante porque é uma empresa de mais de 170 anos de história e que realmente passou por diversas transformações, desde a aplicação na parte de produtos elétricos, como ela é mais reconhecida, mas depois ela começou a migrar para umas histórias de eficiência energética e passou agora para a parte de softwares e eficiência de todos os nossos recursos, né? Aplicando realmente no mundo da tecnologia. A Schneider a gente considera como líder mundial de gestão de energia e automação industrial. E a gente quer contribuir sempre e cada vez mais para um mundo melhor. Esse é o nosso propósito dentro da história da Schneider. E por isso a gente trabalha essa linha de sustentabilidade muito forte, onde a tecnologia está totalmente embarcada na sustentabilidade. Mas como que a Schneider entrou nessa parte de transformação digital, de ajudar na transformação digital de outras empresas? Queria que você me contasse um pouco como é que funciona a estrutura da empresa, quais são os braços da empresa e como eles funcionam. A Schneider ela começa assim, ela entra numa história realmente, como eu falei, de distribuição elétrica, né? E só para dar ênfase um pouco do que a gente faz, a gente não é uma empresa que gera energia, a gente não tem máquinas que fazem geração de energia, como torres eólicas, como solar, a gente não faz a geração, turbinas, e a gente também não é uma máquina, a gente não consome, né? Eu não faço máquinas para consumir energia. O meio do caminho, a Schneider tem tudo para transitar essa área. Então por isso começa pensando primeiro em proteger as pessoas. A elétrica é um item de alto risco, então vamos começar protegendo. Então disjuntores, a parte de relés, contadores, a gente começou com hardware. E você começa essa jornada do hardware. Depois a gente migrou para parte do quê? Se você está controlando a energia, vamos fazer a eficiência, vamos controlar verdadeiramente a eficiência. Mas aí a gente se despertou que os nossos clientes queriam mais do que isso. Porque começava a ter produtos conectados e começava a migrar para a internet das coisas. E como que a gente pode trazer os dados da internet das coisas e fazer a terceira camada dessa história, que é exatamente Data Analytics. E aí entra a parte de software. Quando foi essa virada? A gente começou 10 anos atrás com uma plataforma que se chama EcoStruxure. EcoStruxure é a plataforma nossa, é o nosso ecossistema para coexistir nessas três camadas. A primeira camada é você tem que conectar produtos. Viver no mundo elétrico é também viver onde a gente pode conectar esses produtos com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com o nosso telefone, o nosso smartphone e saber informações. Depois, controlar. Você pode agir, você pode controlar conforme você tem dados. Mas a hora que você joga a inteligência artificial, que você insere a Data Analytics e começa a gestionar serviço, você chega nessa terceira camada. Tudo isso a gente chama de EcoStruxure. A nossa jornada começou 10 anos atrás, mas a gente viu uma pegada muito forte a partir dos últimos 3, 4 anos, muito forte, junto com a automação e junto com a internet das coisas. E quanto que isso já representa do negócio da Schneider? É excelente a tua pergunta, Carlos, porque, por incrível que pareça, a internet das coisas já representa para a Schneider 45% desse faturamento global. A gente está falando de 26 bilhões, quase a metade já é baseada na internet das coisas. Então, há 10 anos, metade do faturamento que você tem hoje não existia. Não existia. Em termos de os produtos que geram metade do seu faturamento não existiam há 10 anos. Exatamente. E o advento da tecnologia
me gerou mais negócio. E o que geralmente as empresas estão buscando? Vocês que têm muito contato com essas empresas. Olha, acho que são dois eixos que elas estão buscando bem interessantes. O primeiro eixo muitas empresas estão migrando nesse mundo da sustentabilidade e já deixando de ser PowerPoint. Realmente, de fato, eu quero ser uma empresa sustentável. Eu quero realmente estar sendo valorizado pelos meus consumidores que estão se interessando por essa parte como uma empresa realmente preocupada com o planeta. Afinal, esse aumento da temperatura de 1,5 graus, a gente tem que cessar essa história. Tem que parar e a gente tem como atuar. Uma das formas que a Schneider pode atuar é realmente agindo na eficiência energética, contribuindo com o cliente em ser mais eficiente. Como eu posso gestionar melhor um prédio? Como eu posso gestionar melhor a minha indústria? Como eu posso reduzir o consumo? Como eu posso gestionar a compra da energia? Como eu posso ter energia renovável associada a isso? Então, tudo isso faz parte do pacote que muitas empresas estão buscando de sustentabilidade. Mais o Analytics, de toda Todo a conexão disso, a indústria toda sensorizada, vocês trabalham com isso também. Com isso também. Quando eu falo até de compras são baseadas em dados que vêm e se faz um analytics qual a melhor forma de comprar, qual a melhor forma da energia alternativa entrar na hora de pico e ser mais eficiente para mim. Agora, essa preocupação que você falou da sustentabilidade, ela também deriva das empresas hoje preocupadas também com os seus negócios. Claro. Mais do que o discurso, os consumidores hoje compram de empresas preocupadas e os investidores hoje estão colocando dinheiro em empresas que têm esse perfil também. Né? Não é que elas acordaram da noite para o dia e falaram, agora eu vou ser legal com a natureza. Não é isso também? E aí que entra essa segunda parte, exatamente, você está totalmente correto. A segunda parte que os clientes estão buscando, como é que a internet das coisas pode me ajudar a ser sustentável, mas mais do que ser eficiente. Eficiente em quê? Em custos, no meu processo, na minha qualidade, mas na minha traçabilidade ou rastreabilidade dos produtos. E isso tem indústrias que nos pediram já, como é que eu posso saber que o produto que está entrando até a saída que vai para a logística, como é que eu acompanho ele nessa jornada, né? Recentemente a gente fez a inauguração do Fab Lab em Manaus. Teve uma pessoa que estava me falando dos peixes, como é que eu posso ter a traçabilidade dos peixes para serem pescados no momento correto e eu saber se ele está em todo o processo, acompanhar ele em todo o processo. E aí é a internet das coisas até associada. chegar na mesa do consumidor. Até chegar na mesa do consumidor. O Fab Lab, que você disse, é um lab de inovação de vocês, é isso? Nós somos parceiros do NDT, junto com FPF Tech, e a gente, foi muito interessante que a gente fez essa parceria, porque a gente entendeu que no polo industrial de Manaus, a gente precisa levar a indústria 4.0, acelerar, mais do que isso, acelerar. E acelerar a indústria 4.0 naquela região que tem mais de 480 indústrias, num lugar, né, numa cidade, como é que a gente poderia fazer? É acelerar o conhecimento. Então a gente, em parceria com essas empresas, a gente colocou várias plataformas de EcoStruxure, EcoStruxure Plant e EcoStruxure Machine, para que as pessoas sejam treinadas e certificadas para começarem a operar. Porque às vezes a gente escuta falar que falta muita mão de obra especializada. Então é o nosso dever, nosso, da Schneider e dos empresários, treinar e capacitar as pessoas. Então esse projeto foi muito bonito, a gente inaugurou agora, recente, e a gente vai melhorar, levantar a barra realmente do conhecimento das pessoas na região, para implantar a indústria 4.0. Marcos, me dá um exemplo concreto, que eu acho legal, quando você vai dando um exemplo mais teórico de como que a indústria 4.0 e como a transformação digital, a indústria está fazendo essa transformação, as empresas estão fazendo essa transformação. Mas eu queria um exemplo prático, até para quem está assistindo a gente, conseguir entender de que forma que isso tem ajudado as empresas. Você falou do peixe, né, que pode ser rastreado desde quando ele é pescado até estar no prato da pessoa. Queria que você me explicasse um pouquinho mais isso e também outros exemplos, se você tiver. Olha, eu vou dar outros exemplos também concretos e efetivos, né?
Você sabe que se você construir uma indústria hoje, você vai abrir uma nova fábrica. E você quer uma indústria química, onde você sabe que a tua mistura química ela tem que ser perfeita no processo para que saia o melhor produto no final. Mas você está começando essa fábrica do zero, você tem os conhecimentos, os dados das suas outras fábricas, mas como eu posso garantir de ser a melhor, a mais eficiente? Você sabe que hoje a gente consegue colocar softwares desde o início do projeto, colocando no CAPEX, no momento do CAPEX, softwares que já antecipam todo o processo e vão calculando o resultado final, já sabendo que, se eu fizer isso, eu posso ter um produto final melhor. Então, eu começo a investir em software no momento da engenharia. Depois da engenharia, eu venho para a aplicação, faço essa aplicação. Depois eu venho para a parte de serviço. Recentemente, um cliente conversando com a gente, nos falou o seguinte: poxa, a gente aplicou o software até para testar se isso funciona, que era um software que identificava o processo de manutenção. Que momento eu tenho que dar manutenção no meu produto? Me antecipe, me avisa se aquilo vai quebrar. E o software sinalizou uma quebra de uma componente muito importante que podia parar a produção por dias, porque não é uma peça tão fácil de trocar. E eles fizeram uma manutenção preventiva antes, quando antecipou o software, detectaram que havia um problema realmente mecânico e atuaram, salvando milhões aí no meio dessa história. Que indústria que era? Só não precisa dizer o nome, mas que setor da indústria? É uma indústria, diria assim, uma indústria química e super interessante o projeto. E vocês atuam em outros setores? A gente atua em edifícios, né? A gente quer cada vez mais edifícios inteligentes. A gente atua em data centers. Não sei se você sabe, mas data center, 6 anos atrás, 7 anos atrás, consumia 2% da energia mundial. Hoje já consome quase 5% do consumo mundial. Então, aumento de dados, né? Resfriamento, a parte de ar-condicionado, eles têm que operar com controle de temperatura perfeito. Não pode ficar nem tanto para cima, nem tanto para baixo. E aí a gente tem processos de ar-condicionado, realmente, sistemas de ar-condicionado que são inteligentes para manter essa temperatura adequada. Ar-condicionados de precisão, a gente chamaria. A empresa investe quanto em pesquisa e desenvolvimento? Dos 26 bilhões, 5% vão dedicados à pesquisa e desenvolvimento. E hoje a gente pesquisa e desenvolve desde a parte de hardware, mas também já muito acelerada em software. E essa pesquisa acontece mais dentro da empresa ou fora da empresa? Essa é uma pergunta bem legal para o momento que a gente está vivendo, né? A gente faz essa pesquisa interna, mas a gente está começando uma jornada muito bonita com startups. Isso começou há 2 anos atrás. A gente tem uma Venture Capital. Vocês criaram um fundo de Venture Capital. Venture Capital, exatamente. Né? Começa nos Estados Unidos e na China. E já investindo em mais de 40 startups aí, a gente tem trabalhado. Em quanto tempo? Em 2 anos. Em 2 anos já investiram em 40 startups. Em 2 anos. De que áreas? Diversas áreas, desde medição de energia, softwares, alguns produtos diferenciados para nós, softwares de processo, softwares de sempre buscando a eficiência. A gente acha que a gente quer ser mais competitivo como empresário, a gente quer vender mais, a gente quer ter menos custo. Então, a gente quer ajudar os clientes nesse sentido, entendeu? Então, acho que os softwares eles têm isso para facilitar a vida do empresário. Mas por que vocês estão investindo em startups? É mais difícil inovar quando você ganha um tamanho tão grande como o da Schneider? Eu acho que é a agilidade. Eu acho que é mais agilidade. As startups, elas não têm medo de errar. Elas fazem, vão fazer de novo, vão tentar, vão conseguindo. Então é muito ágil o processo. Nós, como uma empresa multinacional com mais de 140 mil funcionários no mundo, a gente tem os nossos processos a seguir e às vezes tendo um processo paralelo, mas a gente pode identificar e quem sabe transformar uma dessas empresas em unicórnio. Afinal, as apostas estão aí
uma delas vai virar um unicórnio. Vocês mantêm essas empresas separadas da estrutura? Vocês compram 100% das startups ou investem em parte? Não, a gente investe. A gente tem vários modelos, tá? São 3 modelos, se me acordo bem. Um dos modelos é a gente ajuda financeiramente, outro modelo é só apoia, tecnicamente falando, tá? E a gente vai acompanhando o processo de vida delas, né? A gente vai estar Mas não compra presente. 100% da empresa? Não, até agora, a gente não teve um caso de compra de 100%. A gente já comprou diversas empresas globalmente. A mais recente foi a empresa Veva, que a Schneider tem uma participação, 60% de participação, que é uma empresa dedicada a software. Tá? E o que faz esse software? Todos esses softwares que eu mencionei agora, parte vem dessa empresa que completou muito a nossa oferta, completou muito o entendimento dos clientes e a necessidade dos clientes, que eles falavam com a gente. E me diz uma coisa, quanto que a Schneider, você falou que tem esse fundo de Venture Capital, que a Schneider tem investido em startups, qual o tamanho desse fundo? Qual o tamanho do investimento para a gente ter uma ideia do quão importante isso é para o negócio da empresa? A Schneider tem investido mais ou menos uns 500 milhões de euros só nessa parte de desenvolvimento de startups. Então é um negócio grande, a empresa está olhando com muita atenção para isso. Grande, realmente é importante para a gente esse caminho que temos que percorrer. Mas você falou muito a empresa tem 140 mil funcionários ao redor do mundo. Aqui no Brasil são os 2.500 funcionários. Isso. Né? De que forma muitas empresas hoje no Brasil estão começando a trabalhar internamente com o conceito de startup, metodologias ágeis. A Schneider, como é que a Schneider tem feito esse tipo de transformação? Vocês estão entrando nesse jeito de administrar a empresa? A Schneider começou nos Estados Unidos, em Xangai, e está agora em Singapura, abrindo outro. No Brasil, a gente deu um passo junto com algumas empresas. Tá? Uma delas foi o Cubo. A gente participa dentro do Cubo. A gente tem até uma área que a gente desenvolve com eles e analisa as soluções que eles têm. A minha equipe está totalmente inserida nisso. Eu tenho um líder só para o projeto de inovação. Porque a gente quer inovar não só para fora, mas eu também quero que a inovação entre dentro da companhia. Por exemplo, Robotic Process Automation, né? A parte de automação de processos realmente robóticos dentro da companhia, nos nossos processos. Eu acho que eu tenho muito para agregar dentro da companhia. Então, não só eu estou olhando a startup para o nosso negócio, mas eu estou olhando a startup para dentro de mim, no meu negócio, como eu posso ser mais eficiente. E a gente está encontrando muitas coisas interessantes. E como botar isso em prática no dia a dia de uma corporação que tem milhares de pessoas? Como é que está sendo esse desafio? Aí vem a parte cultural, a transformação cultural. Esse ano, quando cheguei, eu realmente decidi separar uma área chamei de Digital e Innovation, ou a parte digital e inovação. Dediquei recursos para isso, tá? Eu acho que você tem que fazer essa aposta, você tem que dedicar. A gente está trabalhando em vários eixos. Um dos eixos é inovação, como eu falei com o Cubo. Outro eixo é a experiência do cliente digitalmente com a companhia, que a gente chama de Digital Customer Experience. E o outro eixo, além disso, é toda a nossa parte de inovação nas ofertas, nos nossos produtos e no nosso go-to-market, como acessar o mercado. Por exemplo, a parte de e-commerce. Como que a Schneider vai entrar no mundo do e-commerce? Embora falar engenharia elétrica, não, isso daí vai demorar muito. Não, é o já, para ontem. A gente tem visto muitos dos nossos canais, distribuidores, preocupados com o tema, investindo nesses temas, e a gente está colaborando com eles. A gente está desenvolvendo plataformas com eles, às vezes em colaboração, às vezes é a nossa plataforma, às vezes a gente usa o marketplace existente no mercado brasileiro, mas é muito legal migrar, só que o pensamento é diferente. Então o que acontece? Cria-se essa área, dar ênfase no nosso projeto, e incrível como começa a contaminar, começa a pegar, sabe? E você vai vendo as pessoas cada vez mais preocupadas. E isso não tem a ver com idade. Eu acho que isso aí é um paradigma que a gente está criando sobre os milênios e tal. Tem a ver que, se você tem um milênio, ele é mais ágil, ele é mais rápido nesse sentido, mas vai faltar o expertise, principalmente na nossa área que necessita um expertise embarcado. E esse expertise somado a essa agilidade está se transformando num sucesso incrível. Se você conseguir colocar esses dois juntos de forma colaborativa, tem tudo para ser um sucesso.
A última pergunta que eu quero te fazer nesse bloco é a seguinte. Transformação digital é um assunto que está na moda, todos os CEOs e todas as empresas falam muito sobre isso. Mas, de fato, entrou na agenda dos presidentes das empresas? Entrou. Eu tenho participado de vários fóruns de CEOs, trocando informações com amigos, e você vê várias indústrias falando realmente da transformação digital, aplicando esses mesmos processos que eu comentei, de separar áreas. Recentemente eu fiz com a minha própria equipe que a gente chama de um tour de inovação. Aqui mesmo, aqui em São Paulo, a gente visitou clientes nossos para ver exatamente o que eles estavam fazendo com inovação. E é surpreendente, cada um está aplicando de uma forma e a gente vê, eu fico muito orgulhoso de ver que o Brasil está acelerando esse processo e reconhecendo isso. Então, está na pauta do CEO, todos estão colocando como áreas separadas, colocando um líder para isso. A gente vê a indústria fazendo isso, empresas grandes colocando isso, a transformação digital dentro da companhia. Todo mundo está vendo que isso daí dá resultado. Tenho certeza. Maravilha. E a gente volta a falar mais no próximo bloco. Com certeza. Muito obrigado a você que acompanhou esse bloco. E a gente volta no próximo bloco com mais informações sobre a Schneider Electric. Acompanhe esse programa no neofeed.com.br, no YouTube Neofeed Brasil e nas principais plataformas de streaming você escuta também esse programa no podcast. Muito obrigado e até daqui a pouco.